Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul. Hoje, Luzimar Soares e eu, Luciene Carris, conversaremos sobre um tema extremamente importante e atual. Falaremos sobre educação, mais especificamente sobre educação à distância, uma modalidade de ensino que vem conquistando seu espaço há alguns anos e que ganhou um protagonismo diferente em tempos de Covid-19. Nosso bate-papo será com a professora Maria Tereza Davi João, que leciona na Uninter e no Colégio Suíço Brasileiro de Curitiba. Professora Maria Tereza, observamos no seu currículo a sua dedicação aos estudos sobre egiptologia, tanto no mestrado quanto no doutorado, incluindo aí um doutorado sanduíche realizado na Sorbonne. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, o porquê da escolha pelo Egito como tema de pesquisa e como foi essa sua experiência em Paris? Claro, né, Luciene, Luzimar, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa do podcast, né, e muito obrigada, né, por terem escolhido essa temática, que ela é tão importante para a gente discutir agora, que é a questão do ensino à distância. Mas vamos lá, sobre a minha trajetória. A questão do Antigo Egito, na verdade, é um amor que eu nutro desde a minha infância, né? Então, desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de história como um todo, de história antiga, né? Então, eu sempre parava para ver documentários sobre o Egito Antigo. A primeira vez que eu tive um contato, né, e que eu pensei, nossa, eu acho que eu quero estudar alguma coisa dentro da área da história antiga, foi quando eu li um livro do Monteiro Lobato, que falava sobre os 12 trabalhos de Hércules. Então, né, nesse livro, a Emília, junto lá, né, com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles iam ajudar o Hércules a, enfim, passar por todas as provações, e eu lembro de ter ficado fascinada com aquilo. Então, a minha primeira paixão, na verdade, foi a Grécia. E a partir dessa paixão pela história antiga, eu comecei a me interessar, eu sempre gostei muito de ler. Aí eu comecei a ler, né, tem um livro que é o Deuses, Túmulos e Sábios, né, C.W. Ceran. É um livro antigo, mas ele relatava um pouco algumas descobertas arqueológicas que foram importantes para a história, e eu ficava fascinada olhando tudo aquilo. E aí, quando eu comecei o Ensino Fundamental 2, eu tive um professor, né, o José Vasconcelos, que deu um paradidático para a gente sobre o Egito Antigo. Dali em diante, eu tive certeza que Egito Antigo era o que eu queria estudar. Então, além daquele, né, daquele interesse, daquela curiosidade, que sempre foram meio que naturais em mim, também teve o papel desse professor, né, que ele contava sobre aquela história, falava, né, com tanto entusiasmo que aquilo me fascinou absolutamente. Né? Então, fui seguindo a trajetória nesse sentido, eu sempre quis fazer faculdade de história, mas aí tinha aquela coisa, faculdade de história, mas e aí? Tem que fazer um negócio que, né, seja mais rentável financeiramente, né, a pressão familiar contribuiu bastante, e eu fui fazer faculdade de Direito quando me formei no ensino médio, né, eu não fiz faculdade de História, eu fiz 3 anos de faculdade de Direito, mas quando eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito, aquela coisinha da história ficava me martelando, né? Eu quero estudar Egito, não sei, não estou satisfeita com esse curso. Prestei vestibular, aí eu fazia Direito em uma faculdade particular, prestei vestibular e fui fazer o vestibular para História e passei. Eu falei, bom, vou tentar levar as duas faculdades juntas. Aí eu também queria estudar História Antiga, queria estudar Egito, mas não tinha professores especializados ali. Então eu comecei a fazer pesquisa em História do Paraná, com iniciação científica dentro da graduação. E aí, nesse processo todo, também ficava, mas e o Egito? Mas eu gosto tanto, sempre, né, apaixonada por arqueologia. E aí eu resolvi ir atrás, né? Eu finalizei a bolsa em História do Paraná e aí decidi que minha monografia ia ser sobre Egito. Então havia 2 professores aqui, o Maurício Schneider e o Moacir Santos, que me ajudaram com material, com bibliografia, com fonte para fazer a monografia. Encontrei um colega da Universidade Federal Fluminense que fazia pesquisa em Egito com o professor Ciro Flamarion Cardoso, que era um dos maiores especialistas, né, em Egito no Brasil, um historiador, assim, absolutamente formidável. E aí, então, acabou dando tudo certo. Prestei a seleção de mestrado, acabei passando em primeiro lugar, e por isso eu consegui uma bolsa, né, porque sem ela não teria sido possível também me deslocar de Curitiba a Niterói. E
dali para frente as coisas foram acontecendo. Né? Daí, quando eu fui fazer o doutorado sanduíche, eu fiz muito também por influência do professor Ciro e do meu orientador, que era o professor Marcelo Reide, porque na época que eu fiz a seleção de mestrado, o professor Ciro já estava muito doente. Né? Ele faleceu em 2013 e aí ele acabou só atuando na co-orientação. E aí eu fui, né, para a França, eu já falava francês, já vinha me preparando para isso, e foi uma experiência muito interessante. Eu digo por quê? Porque eu cheguei lá com aquele complexo que a gente tem, assim, aquele complexo meio terceiro-mundista, assim. Ai, nossa, eu tô aqui na Europa, na França, eles devem saber tanta coisa que eu não sei, tem tanta coisa diferente, assim. Aí eu cheguei lá, né, eu não dominava ainda plenamente a língua hieroglífica, escrita hieroglífica, apesar de ter feito vários cursos. A formação na França, eles têm uma graduação em egiptologia, muito diferente da nossa formação aqui. Então eu ficava um pouco acuada. Mas o que me chamou muita atenção nessa experiência é que nós, no Brasil, temos uma especificidade dentro da egiptologia que os franceses e europeus não têm. A formação deles é muito ligada à arte, à arqueologia, à filologia, eles são muito fortes nisso. Mas a nossa formação em história é uma formação muito interdisciplinar. Então, para pensar processos e refletir sobre aquela sociedade, modéstia à parte, eu acho que nós, enquanto brasileiros, e generalizando um pouco mais, enquanto latino-americanos, temos muito mais para contribuir. Então, essa foi uma das coisas, assim, que ficou muito latente para mim, né? Sim, eles têm algumas especificidades, né? A questão da língua lá é muito forte, é uma deficiência nossa, mas, ao mesmo tempo, nós aqui também temos condição de pensar esse universo da história antiga, do Egito Antigo, a partir das especificidades da nossa formação e de fazer isso muito bem também, de ter um diferencial nesse sentido. Então, esse período foi muito interessante, assim, academicamente falando. Também é uma experiência incrível você passar um ano fora do país, né? Você se vê de fora, ver a sua realidade de fora. Foi um crescimento pessoal também. Quando eu falo pro pessoal que eu tive crise dos 30 em Paris, todo mundo dá risada, assim, nossa, como ela é chique, né? Eu tive crise dos 30 em Paris. Mas foi exatamente o que aconteceu, assim, eu passei por um processo de amadurecimento intelectual e olhar, né, você também, essa experiência de vida, ela permite que a gente também amadureça o nosso olhar sobre o nosso objeto de estudo. Então, nesse sentido, foi uma experiência muito, muito rica. Você falou aí que você conseguiu bolsa para ir para a UF, né, a Universidade Federal Fluminense, e você, no seu currículo, você continua estudando também ainda com o fomento das agências. Você pode falar sobre a importância dessas agências na construção do conhecimento, sobre como você analisa esses cortes bruscos que aconteceram nos últimos tempos e como você vê os impactos desses cortes para a construção da ciência no nosso país? Olha, acho que a tua pergunta é uma pergunta fundamental, assim, né? E eu sou uma grande defensora da universidade pública e da produção científica, né? E pensando em produção científica, a gente tem que levar em consideração que a produção científica, ela não é assim, ela não pode ser pensada de uma forma utilitarista, meio boba, assim, né? Do tipo, vamos investir nas áreas técnicas porque elas têm uma função prática. Todas as ciências, elas têm uma função prática. A história, por exemplo, o historiador não vai construir uma ponte, não vai levantar um prédio, mas o saber que nós, enquanto historiadores, produzimos, ele também é importantíssimo, por exemplo, para pensar a política pública, né, para analisar certos processos e compreender certas coisas que são tão importantes, né, na nossa realidade hoje, né, desnaturalizar processo, aprender a lidar melhor com diversidade, a partir da análise dessa diversidade do passado, dessa complexidade que são as sociedades humanas. Então, nesse sentido, a minha trajetória, ela só aconteceu, minha trajetória acadêmica, em virtude desses fomentos que eu recebi ao longo de toda a minha vida acadêmica. Então, enquanto eu estava na graduação, eu fiz bolsa de iniciação científica, tive bolsa por 2 anos, e foi lá que eu aprendi a fazer pesquisa. Depois eu fui para a UF fazer o meu mestrado, consegui uma bolsa. Depois eu fui para a USP fazer o doutorado, consegui a bolsa de doutorado e depois a bolsa de doutorado de sanduíche. Então, eu acredito assim que sem esse fomento,
momento, eu não poderia ter me dedicado à minha carreira acadêmica de forma nenhuma, né? A gente precisa entender que o bolsista, ele é um trabalhador também. Então, você conciliar, por exemplo, trabalho junto com pesquisa científica é um negócio muito oneroso, porque a pesquisa em si já é um trabalho. Então, eu considero esses cortes que vêm ocorrendo, especialmente nos fomentos das universidades públicas, como algo catastrófico para a ciência, especialmente para as ciências humanas, que é onde os cortes se verificam de uma forma mais abrupta, em que o discurso também, ele se torna um discurso mais agressivo, de, inclusive, invalidação da nossa disciplina, como se fosse algo inútil, né? Vamos agora investir em pesquisa de saúde, porque é disso que o país precisa. Claro, temos que investir em pesquisas voltadas à saúde, mas também temos que investir em pesquisa na área das ciências humanas, das ciências sociais, porque a partir delas é que a gente consegue também uma sociedade mais democrática, com respeito à pluralidade, como eu estava falando antes. Então, eu vejo tudo isso como absolutamente catastrófico, e eu vejo pessoas que estavam desenvolvendo pesquisas incríveis, né? Vamos pensar o pessoal da Fiocruz, por exemplo, que tem desenvolvido pesquisas, inclusive para tentar produzir a vacina para a Covid-19 aqui, tendo suas pesquisas cortadas e não podendo dar continuidade, porque sem o fomento da pesquisa, a pessoa não tem como se manter, porque daí vai precisar trabalhar e é muito difícil, como eu estava falando antes, a gente conseguir conciliar trabalho e pesquisa. Então, eu acho que é um tremendo retrocesso. A gente teve momentos muito importantes, vamos colocar aí nas últimas décadas, especialmente na última década, de expansão da universidade, de investimento em pesquisa, que colocaram o Brasil, inclusive, dentro de um cenário de destaque internacionalmente falando. Então, muitos pesquisadores foram estudar fora, o conhecimento que eles obtinham lá, trouxeram para cá, também puderam fazer outras universidades conhecer um pouco mais sobre a produção brasileira, como eu tive a oportunidade de fazer quando fui para a França. Então, eu só vejo isso com muita tristeza e com muita preocupação. Não, retomando esse seu discurso, né, sobre a importância da educação, esse processo da institucionalização, né, da educação no país, que sempre foi voltada, tradicionalmente, né, foi voltada para as classes mais abastadas, até o acesso, como você colocou. Você poderia me falar um pouco qual é o seu entendimento sobre a política de cotas no país, né, porque isso é uma questão que se discute até hoje, e falar um pouquinho mais sobre esses programas de incentivo à educação superior. Como é que você vê esse quadro hoje? Se você vislumbra uma mudança positiva? Bom, em relação à política de cotas, né, essa é uma questão importante, né, porque a gente vive num país que é profundamente desigual, né, e essa desigualdade ela não se construiu do nada. A gente, né, historicamente falando, a gente percebe que existe uma desigualdade de oportunidades, de acesso para diferentes grupos em diferentes regiões. Então, a gente tem uma questão para lidar. Então, enquanto a gente pensar, especialmente a universidade pública, como um espaço voltado só para elite, eu acredito que a universidade pública não vai estar fazendo o seu papel. Então, o conhecimento que é produzido na universidade, ele precisa circular e ele também precisa ser um espaço acessível a todos. Então, a universidade pública, no meu entendimento, ela tem uma função social. Então, ela precisa abraçar todos, né? Afinal de contas, todos nós pagamos impostos para mantê-la. Então, por que o acesso é tão desigual, né? Então, a política de cotas, ela visa reparar um pouco essa discrepância. Eu acho importante, já temos estudos, inclusive, que dizem que ela funciona. Então, é importante a gente ressaltar que a política de cotas também não é somente uma coisa que as pessoas inventaram do nada, de repente, agora vamos mudar aqui 50% de vagas para pessoas negras, para pessoas vindas de escola pública. Tem um estudo sociológico por trás, por isso que a gente precisa também investir nas pesquisas nas ciências humanas e sociais. Parte de experiências que já foram bem sucedidas em universidades norte-americanas, inclusive, não é uma exclusividade brasileira, e eu acho que ela ajuda a reparar e a democratizar, sim, o acesso à universidade, né? Então, nós temos vários estudos que dizem que o rendimento dos cotistas muitas vezes é igual ou superior àqueles que entraram pelas vagas regulares. Então é um discurso falacioso a gente dizer que o cotista não produz tanto, vem de uma percepção muito equivocada também a respeito de quem entra, né, na universidade através dessas vagas, mas eu acredito também que a política de cotas sozinha, ela não é ideal.
né? Então, se a gente está colocando a política de cotas como um mecanismo para ajudar a democratizar acessos e a tentar trabalhar um pouco mais com essa questão, né, das desigualdades, é preciso também que a gente conserte, através de políticas públicas, essa desigualdade, para que todo mundo possa partir do mesmo ponto de partida, né, para que todos consigam ter as mesmas oportunidades e daí sim, a partir de trajetórias individuais, se desenvolver. Então, eu sou favorável à questão das cotas. Eu acho que é um instrumento importante e, especialmente nas universidades públicas, ela democratiza acesso. Agora, a gente pensar também, né, em democratizar esses acessos dentro das universidades particulares, isso é importante também. Eu também acho que é importante, assim, a diversidade ela é importante. As escolas, as universidades particulares, elas também se beneficiam, né, do ingresso em programas, inclusive de financiamento estudantil como o FIES, tem financiamento do governo federal, então não há nenhum tipo de ônus para as universidades e faculdades privadas com essas medidas. E eu acredito que elas são bem interessantes e importantes. Eu trabalhei em contextos já bastante diferentes na educação básica, já trabalhei em educação básica pública, já trabalhei em projeto, né, em escola particular, mas que só atendia famílias e alunos de baixa renda, e eu vejo que, assim, o ingresso à universidade só foi possível nas universidades privadas e faculdades privadas por conta dessas políticas para o ensino superior, porque a maioria deles não ia ter condições de acesso, né, se não fosse através desses fomentos, desse tipo de financiamento. Para mim é sempre uma alegria enorme toda vez que eu vejo alunos e ex-alunos ingressando na universidade, podendo ter essa oportunidade, muitas vezes são os primeiros da família a poder cursar o ensino superior. Então eu sempre vejo isso com um grande entusiasmo, eu acho muito importante. Infelizmente, o que eu vejo agora é uma política muito desastrosa para a educação, porque basicamente a gente não tem política. Nós passamos ali desde 2018, com a eleição do último presidente, por vários estresses, assim, digamos, na condução do Ministério da Educação. Então, o ex-ministro Weintraub, por exemplo, não apresentou nenhum projeto, né, consistente para a educação pública. O que a gente vê, na verdade, é um desmonte da ideia de universidade, é uma concepção muito errada a respeito de ensino, muito voltado para uma questão técnica, muito voltado para uma questão utilitarista, da forma como eu estava falando antes, que a gente não deveria ver. Então, eu vejo como algo muito prejudicial. Então, vem muito com essa mentalidade neoliberal da questão do mérito, do esforço, falando, por exemplo, que o Enem servia para privilegiar os melhores, então só os melhores vão entrar na universidade. Então, é muito diferente da minha concepção enquanto educadora, enquanto professora. Então, as políticas educacionais que eu tenho visto acontecerem nesses últimos anos, elas têm me deixado bastante preocupada. Então, estamos progredindo, né, para um desmonte da universidade pública, com parcerias, inclusive, com várias faculdades e universidades privadas, que ótimo, elas cumprem seu papel. Eu mesma trabalho em uma universidade privada, né, não é uma questão de falar mal do ensino privado, mas a gente também precisa ter o acesso ao ensino público, um ensino público de qualidade. Então, eu fico bastante temerosa com os rumos que a educação está tomando nesses últimos anos. Professora, a presença da pandemia alterou o processo educacional de uma forma bastante contundente. Mesmo na universidade onde você dá aula, que já era à distância, né, já era o processo de EAD, vocês tiveram que fazer adaptações para o momento que a gente está vivendo hoje. O que você acha do ensino EAD? Você é uma professora de ensino EAD, como você vê isso para os alunos e para vocês também, enquanto professores, e no ensino fundamental, você também dá aula no ensino fundamental, como você tem se adequado a esse momento, como você acha que isso tem refletido na qualidade do ensino para as crianças e como que você vê o retorno das aulas presenciais? Bom, o que eu acho assim, né, antes de entrar na Uninter, eu tinha uma visão muito diferente sobre o ensino à distância. Eu tinha um certo preconceito quanto ao ensino à distância. Eu tinha lá as minhas ressalvas. Mas aí o que acontece? Depois que você entra e você vê como é que é o funcionamento da coisa, a visão ela acaba se alterando. Então, o que eu percebi desde que eu entrei na instituição lá, que eu estou trabalhando agora, é que existe um esforço bastante grande, né, da instituição, dos professores, da minha equipe, de fornecer um ensino de qualidade, né? Então, chamar, né, a nossa equipe formada basicamente por mestres e doutores, né, quando a
gente chama para produção de material, a gente busca chamar especialistas, então há uma preocupação com a qualidade daquilo que a gente está oferecendo. Então, eu acredito que sim, existe uma questão importantíssima no ensino à distância, que é a democratização do acesso, porque há lugares em que a universidade presencial não chega, e a universidade à distância chega. Então, nós temos alunos que a gente conversa lá, que são de cantões do Brasil, que às vezes, enfim, né, não tem nenhum outro município próximo, são pessoas que às vezes têm que chegar no polo de barco, e a gente está chegando nesses lugares. Então, eu acho absolutamente fantástico poder participar desse processo. Então, para o ensino superior, né, a gente tem alguns desafios no ensino à distância ainda, e a gente tenta, né, porque a educação ela acaba sendo muitas vezes ensaio e erro. A gente tenta de várias formas manter o vínculo do aluno, né, só que é muito mais difícil, às vezes a gente não sabe se o aluno está acessando a plataforma, se não está. Então, chegar no aluno, às vezes, se torna uma tarefa um pouco difícil. Então, a gente tenta estreitar os nossos laços com várias políticas e pensando em processos pedagógicos, mas eu acho que o ensino à distância, dentro da sua metodologia, ele cumpre uma função importante. Para o ensino básico, o que a gente está fazendo agora não é educação à distância. A gente está fazendo ensino remoto, que é outra coisa. Porque o ensino à distância, ele prevê o uso de uma plataforma específica e própria, o uso de uma metodologia específica para ensino à distância, que não é o que a gente está fazendo agora. Então, eu, enquanto professora do ensino básico, eu estou adaptando a minha metodologia para uma pedagogia remota. Então, eu tenho a sorte de trabalhar numa escola, que é uma escola com bastante recurso, né? Eu trabalho no Colégio Suíço Brasileiro, de Curitiba, e é uma escola de elite. Então, eu estou numa realidade muito privilegiada nesse sentido. Então, as coisas funcionam bem, porque a gente já trabalha com os alunos com a questão da autonomia, a escola desestimula, por exemplo, a gente trabalhar sempre com aulas frontais, né? A escola trabalha com uma diversidade de metodologias. Quando chegou o momento da pandemia, a gente já estava meio que adaptado a trabalhar dessa forma. Então, para nós, ali naquele contexto, foi mais difícil no sentido de ter que agora, né, trabalhar em casa e coordenar uma nova rotina. Mas eu não vou dizer para você que, nessa realidade em que eu estou, a gente tenha mudado de forma significativa aquilo que a gente fazia antes. Mas eu estou falando de uma realidade específica, né? O que eu vejo na maioria dos colegas, e eu vejo, especialmente na rede pública de ensino, do ensino básico, é que a pandemia tem acentuado desigualdades, né? Porque não são todos os alunos que têm acesso à tecnologia. Então, aqui no Paraná, por exemplo, os alunos estão tendo aula pela televisão. Então, são algumas aulas gravadas que são passadas ali em determinados horários, e esses dias eu estava assistindo ali, é um horror, né? Isso aí é uma judiação com as crianças. Então, é uma coisa assim que eu não consigo nem descrever para vocês o absurdo que é essa metodologia que foi adotada aqui pela Secretaria de Educação. De todo modo, né, existem esses desafios. Então, é preciso muito cuidado quando a gente pensa na inserção dessa metodologia à distância, porque no ensino superior, né, eu acho ok, a gente está trabalhando com adultos, a pessoa opta ou não por fazer uma faculdade à distância, mas na questão do ensino básico não tem opção. Se ele não tem acesso, então a gente precisa analisar isso com muita cautela, porque eu acho que progressivamente, se a gente ampliar demais, né, a facilitação, digamos assim, para a introdução de metodologias EAD no ensino básico, a gente vai contribuir para criar um abismo cada vez maior entre aqueles que têm o acesso à tecnologia e aqueles que não têm. Você é membro de um grupo de pesquisa intitulado Interseções, Língua, Cultura, História e Tecnologia. Você poderia falar sobre esse grupo, qual a importância das intersecções nas diferentes áreas e esses estudos, como esses estudos podem contribuir para melhorar a nossa educação, o nosso ensino? Então, esse grupo de pesquisa ele surgiu com uma iniciativa do professor André Cavazzani, quando ainda nós estávamos separados por cursos específicos. Nós temos os cursos, né, das licenciaturas, mas agora os cursos foram agrupados em áreas justamente para favorecer a interdisciplinariedade. Isso não implicou em perda de especificidade dos cursos, então, né, nós nos juntamos com letras, mas tem as demandas específicas de letras, a grade específica de letras, a grade específica de história, mas a gente criou um ambiente muito mais propício ao diálogo e à interdisciplinaridade. E aí depois esse grupo de pesquisa, que inicialmente começou com a história, né, para a gente pensar o ensino e pensar no uso de novas tecnologias para o ensino, foi acoplado com pesquisas de profissionais da área de pedagogia, profissionais da área de letras. Então, é muito interessante, né, porque quando a gente está
está num grupo que é tão plural e que com pessoas com formações tão distintas, a gente sempre tem a aprender com um olhar diferente, com perspectivas diferentes. Então, tem sido um aprendizado muito grande, tem sido uma troca muito frutífera, inclusive com os alunos que participam com a gente no nosso grupo de pesquisa. Inclusive, acabamos de lançar um livro como resultado dessas discussões, e a gente tem pensado justamente em como adaptar o nosso ensino às novas realidades que vêm surgindo aí, e especialmente o uso de tecnologias. Podem ser tanto tecnologias digitais, quanto outras formas de tecnologia também analógicas envolvidas nesse processo. Então, é um espaço muito importante para a gente discutir exatamente ensino, né? E a gente espera que com essa publicação e com as que virão a acontecer, a gente também consiga ofertar ferramentas para os futuros professores poderem compreender um pouco mais esse universo, melhorar um pouco mais a sua formação também. Então, é mais ou menos esse sentido. Como você sabe, eu sou aluna de vocês. Tem uns processos de ensino onde vocês cobram bastante da gente. A gente agora, esse bimestre, agora a gente está fazendo estudo de caso e vocês lançam mão de ferramentas como a pesquisa histórica através de jornais, através de outras fontes. E os jornais é uma das fontes que vocês têm usado bastante. Então, assim, para a gente entender melhor essa realidade que está posta e para tentar incentivar os alunos, as pessoas que não entendem ainda o que é estudar história, teria algum livro, alguma coisa que você indicasse como início de estudo, de conhecimento de história, para que as pessoas quebrassem esse pensamento de que a história é chata? Ótimo. É assim, né? É uma questão importante, né? Até porque essa discussão, ela agora tem sido feita também de forma acadêmica, né? Como a gente ofertar conhecimento histórico para o grande público sem parecer chato, sem ter uma linguagem muito rebuscada, que muitas vezes não dialoga com as pessoas. Então, o conhecimento, muitas vezes produzido na academia, ele não chega onde ele tem que chegar, né? Então, tem toda uma discussão sobre história pública, de como a gente consegue democratizar esse acesso, como a gente consegue fazer com que historiadores e não pessoas com outras formações estejam ali no top 10 das paradas de venda de livros, por exemplo, né? Então, nós temos jornalistas escrevendo sobre história que vendem muito mais do que historiador, né? E parte disso é culpa nossa, né? De não conseguirmos adequar uma linguagem a essa realidade, né? Então, assim, ainda a gente tem essa dificuldade de falar com o grande público, de sair um pouco dessa torre de marfim, né? Então, nós temos alguns trabalhos clássicos, né? Mas se eu indicar algum trabalho desse, pode ser que o aluno que já acha ali, a pessoa que está escutando, que já acha a história meio chata, vai olhar, por exemplo, um livro clássico, Apologia da História, do Mark Bloch, né? Que a gente sempre indica, todo curso de história é referência básica. É a Bíblia, né, o livrinho de cabeceira. Se uma pessoa já acha a história chata, ela vai começar a achar mais chata ainda, porque é técnico. A história, ela é uma ciência. Então, ela não é só uma questão de opinião. Então, eu quero saber sobre história, porque eu gosto ali da história da Segunda Guerra. É ótimo, só que a gente precisa ter em mente também que o estudo sobre a Segunda Guerra, como de qualquer outro período histórico, ele também passa por critérios científicos que não é só, sei lá, aquilo que meu avô falou para mim, né? E é uma outra linguagem que está se colocando ali. Então, eu indicaria o Mark Bloch para quem já tem um interesse em história e gostaria de conhecer um pouco mais, né? Mas eu sempre acho legal, né, para aquele que acha a história meio chata, assim, começar a ler algumas biografias históricas. Eu acho que às vezes começar a ler a trajetória de alguns indivíduos talvez seja importante, seja um mecanismo através do qual a gente consiga atingir essa pessoa que acha a história meio chata, mas às vezes acompanha uma biografia ali e gosta. Então, nós temos, por exemplo, tem uma biografia muito boa, mas é um catatal desse tamanho. Então, né, gosta de história, tem que gostar de ler. Que é a biografia sobre o Hitler, de um cara chamado Ian Kershaw, que ele traz uma abordagem do Hitler muito interessante, da desconstrução do mito mesmo, né? Porque as pessoas olham pro Hitler, não, ele foi um cara do mal, mas foi um gênio. Tem um fundinho de admiração aí que às vezes é perigoso. Então, ele faz um trabalho muito consistente, assim, eu acho uma obra muito boa para ler, inclusive entender as próprias limitações, né? Não só do caráter do Hitler, mas também da sua atuação como estrategista e estadista. Então, tem a biografia do Nelson Mandela, a autobiografia dele, que eu acho absolutamente sensacional para entender o apartheid na África do Sul, né? É um livro do qual eu gosto bastante, né? Mesma coisa para a biografia do Martin Luther King, né? Do Malcolm X. Então, eu indicaria, assim, para quem não gosta de história, não seria bom começar com um livro muito técnico. Eu acho que começar com as biografias históricas e procurar biografias escritas por historiadores, como, né, ou autobiografias,
famílias, eu acho que elas são o caminho talvez mais indicado, assim, pra gente começar devagar. A gente agradece a sua participação hoje, episódio do Sarau da Casa Azul, pela sua generosidade e seu tempo. Não sei se a Luzimar tem mais alguma questão. Na realidade, só agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que o trabalho remoto é complexo e você tem trabalhado possivelmente bem mais do que antes. Então, obrigada por ter parado para conversar conosco. Nossa, eu que tenho a agradecer, né, vocês duas por terem feito o convite. Eu sempre adoro poder conversar sobre esses temas. É um prazer para mim poder estar aqui, poder conversar um pouco com vocês, né? Vou novamente parabenizar pela iniciativa e espero que todo mundo aí que esteja ouvindo compartilhe também, que a iniciativa da Luzimar e da Luciene é muito, muito, muito importante. Então, eu me coloco sempre à disposição que vocês precisarem e desejo sucesso aí no projeto de vocês. Então, este foi mais um episódio do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzimar Soares, aguardamos vocês no próximo. Até breve!